Olá, este é um trabalho apresentado pelos alunos de FRN, Leonardo Soares e Lucas Melo, do curso Manutenção e Suporte em Informática, com o assunto principal microprocessador com arquitetura Allendale. Introdução. A arquitetura de processadores Intel Allendale é, na verdade, uma versão de baixo custo de outra criada anteriormente. A arquitetura Intel Core Row. Lançado oficialmente em 2006, ele surgiu para ocupar o lugar da arquitetura NetBurst, utilizada nos Pentium-D. Os primeiros modelos baseados na arquitetura Allendale foram Core 2 Duo E4300, E4400 e E4500. Sobre a arquitetura Core Row. Os primeiros núcleos de processadores da marca Intel Core 2 Duo, codinome Core Row, foram lançados em 27 de julho de 2006, no Fragrapalooza, um evento anual de jogos em Edmonton, Alberta, Canadá. Esses processadores foram fabricados em wafers de 300 mm, usando um processo de fabricação de 65 nanômetros e destinados a computadores de mesa, como um substituto para os processadores Pentium 4 e Pentium-D. A Intel afirmou que o Core Row oferecia 40% a mais de desempenho com 40% menos energia em comparação com o Pentium-D. O E6300, a extremidade mais baixa da linha inicial Core Row, é capaz de igualar ou mesmo exceder o antigo Pentium Extreme Edition 965 em desempenho, apesar de um enorme déficit de frequência de clock de 50%. Todos os processadores Core Row são fabricados com cache L2 de 4 MB. No entanto, devido a defeitos de fabricação ou possivelmente para fins de marketing, as versões E6300 e E6400 baseadas nesse núcleo têm metade de seu cache desativado, deixando-as apenas 2 MB de cache L2 utilizável. Sobre as características técnicas. É compatível com sockets LGA 775 e LGA 771. Tem tecnologia Dual Core de 65 nanômetros. Tem TDP de 35 watts, 65 e 75 watts. Possui FSB de 1.06 GHz ou 1.3 GHz. Disponível em versões com 4, 2 e 1 MB de cache L2. 512 KB também disponível. Não possui hyperthreading. Memória L2 compartilhada entre os núcleos. Processadores com Core Row são Core 2 Duo E6600, Core 2 Duo E4400 e o Xeon 3085. Já sobre a arquitetura Allendale, Allendale era originalmente o nome dos processadores E4000, que usam uma versão de baixo custo do núcleo Core Row. Eles apresentam uma frequência de barramento frontal inferior de 800 MHz, em vez de 1066 MHz, e apenas metade do cache L2, 2 MB, semelhante ao Core 2 Duo E6300 e E6400, oferecendo um menor tamanho de matriz e, portanto, maior rendimento. A maioria das mídias subsequentemente aplicou o nome Allendale a todos os processadores LGA 775 com passos L2 e M0, enquanto a Intel se refere a todos eles como Core Row. O Core 2 Duo E4300 usa um núcleo Allendale lançado em 21 de janeiro de 2007. Os processadores Allendale são produzidos no fator de forma LGA 775 no nó de processo 65 nanômetros. O preço de tabela inicial por processador em quantidades de 1000 para o E4300 foi de $163. O preço foi cortado em 22 de abril de 2007, quando o E4400 foi lançado em $133 e o E4300 caiu para $113. Uma nova série E2000 de processadores Allendale com metade de seu cache L2 desabilitado foi lançado em meados de junho de 2007, sob a marca Pentium Dual Core. A memória cache de trabalho foi reduzida pela metade novamente
quando o núcleo da Allendale foi lançado sob a marca Intel Celeron. Os processadores Celeron E1000 possuem um cache L2 de 512K, compartilhado entre seus dois núcleos. Sobre as características técnicas do Core 2 Duo Allendale. Essas características são dos processadores da família E4XX. São elas 128 KB de cache L1, 64 KB por núcleo, 2 ou 4 MB de cache L2 compartilhado, fabricação em 65 nm, barramento externo de 555 MHz a 1.06 GHz, processamento de 64 bits, socket T, socket M/LGA775, frequência processador vai de 1.8 até 2.6 GHz. Sobre a adoção de mercado. Por se tratar de uma versão de baixo custo do Intel Core 2 Duo, os processadores que utilizavam da arquitetura Allendale eram destinados apenas a usuários comuns, feitos para desktops. Os processadores davam conta de tarefas simples, como navegar na web e rodar programas simples. Não eram destinados a jogos pesados ou produção de vídeos, tarefas que exigem maior desempenho do computador. Em relação à compatibilidade com placa-mãe. Um modelo de placa-mãe de alto custo era a Dell 0WX729, a de médio custo Blue Case BMBG41D e a de baixo custo placa-mãe MSI M55. Em relação à compatibilidade dos chipsets, era compatível com o Intel Q35 Express, sendo ele de alto custo, Intel G41 de médio custo e G31 de baixo custo. Já em relação às memórias RAM, eram compatíveis com Kingston KVR 800D2N6/2G, sendo ela de médio custo, e Kingston E2220 de baixo custo. Partindo agora para as características técnicas do Pentium Dual Core Allendale, sendo essas características dos processadores da família Pentium E2XX, 1 MB de cache L2, 800 MHz de FSB, socket LGA 775, clocks internos de 1.8 GHz a 2.6 GHz, cerca de 170 milhões de transistores e arquitetura de 64 bits. Em relação à adoção de mercado, a perda de 1 MB de cache L2 afetou consideravelmente o desempenho do processador, tornando-o ainda mais fraco. Ele, por também ser de baixo custo, é designado para tarefas simples, não sendo indicado para recursos que demandem mais desempenho do computador. Em relação à sua compatibilidade com a placa-mãe, é compatível com as placas ROS G31VS2M, baixo custo, Foxconn N15235 de médio custo e Mega G41T M7 de alto custo. Em relação à compatibilidade do chipset, é compatível com os chipsets Intel 945 de baixo custo, CIS671FX de médio custo e Intel ICH7 de alto custo. Em relação à compatibilidade de memória RAM, Intel E2150 de baixo custo e Kingston 2 GB de DR2800 de médio custo. O Allendale não é um processador, mas sim uma versão reduzida do Conroe, que possui apenas 2 MB de cache L2 e é por isso mais barato de se produzir. Na prática, os processadores baseados no Core Allendale são muito semelhantes aos E6300 e E6400, modelos do Conroe com metade do cache L2 desabilitado ainda em fábrica. O principal objetivo da Intel ao desenvolver o Allendale é o de produzir modelos de baixo custo do Core 2 Duo, destinados a substituir os antigos Pentium-D baseados na arquitetura NetBurst. Os primeiros modelos baseados no Allendale foram o Core 2 Duo E4300, E4400 e E4500. Os três modelos utilizam um bus de 800 MHz, de forma a oferecerem uma melhor compatibilidade com placas antigas. O bus mais baixo serve também para diferenciá-los dos modelos mais caros do Core 2 Duo, que utilizam um bus de 1066 ou 1333 MHz, que resulta em um pequeno incremento de desempenho. Mas o uso do bus de 800 MHz tem suas vantagens, já que facilita o overclock.
Por operarem a frequências mais baixas e serem produzidos usando as mesmas técnicas usadas no Conroe, os Allendale possuem imagens de overclock surpreendentes. Se a placa-mãe e as memórias permitirem, você pode aumentar a frequência do FSB de 200 MHz para 300 MHz, e assim fazer um mero E4300 operar a 2.7 GHz. Em muitos casos, você vai precisar aumentar a tensão do processador em 0.1 volts para estabilizar o sistema. Dependendo da série usada e naturalmente do cooler, você pode atingir 3.0 GHz ou mesmo 3.15 GHz, aumentando a tensão em 0.2 volts. Não existe uma grande diferença nas frequências atingidas pelas três versões, de forma que é preferível comprar um E4300, que é mais barato, e investir a diferença em uma placa-mãe de melhor qualidade, que lhe ofereça maiores condições de overclock, ou em um cooler mais parrudo. A colocação de um exaustor traseiro puxando o ar para fora e outro na abertura frontal ou sobre o processador empurrando o ar para dentro tem, na maioria dos casos, um efeito maior do que trocar o cooler do processador. De nada adianta um cooler de ponta dentro de um gabinete abafado. Continuando a saga do Allendale, temos também dois modelos castrados, onde metade da caixa L2 é desabilitada em fábrica. Diferentemente das versões com 2 MB, que são vendidos sob a marca Core 2 Duo, esses processadores com apenas 1 MB são vendidos sob a marca Pentium. A mudança de nome tem um efeito meramente psicológico. O objetivo é simplesmente aproveitar o esforço de marketing feito em torno do Pentium D, já que as versões de 1 MB do Allendale substituem diretamente os últimos remanescentes da série 9XX, baseados no antigo Core Presler. Temos então o Pentium E2140 e o Pentium E2160. Estes dois processadores foram os primeiros processadores baseados na plataforma Core a serem vendidos por menos de $100. Com exceção dos modelos mais baratos do Athlon X2, esses são os processadores dual-core mais baratos que você pode comprar. Uma curiosidade é que, com o lançamento do Allendale, passaram a existir séries dos Core 2 Duo E6300 e E6400 baseados no Conroe, com metade do cache L2 desabilitado, e outras baseadas no Allendale, que oferece os mesmos 2 MB de cache L2. A diferença neste caso é apenas técnica, já que não existem outras diferenças na arquitetura. Entretanto, as séries baseadas no Allendale são de fabricação mais recente, e por isso tendem a oferecer margens de overclock um pouco superiores.